Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Diana Santini, que é mestre e doutora em endocrinologia, é diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E a ideia aqui com você hoje, Diana, é discutir a respeito da atividade física para pacientes diabéticos. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. São dois temas que eu sou apaixonada, que é diabetes e exercício. Então, fica fácil para mim discorrer de coisas que eu adoro. Ótimo, que bom. Bom, Diana, para começar, assim, a atividade física ela é importante para qualquer pessoa, né? Mas para o diabético é ainda mais importante, uma vez que a gente vai discutir isso, mas faz parte do processo de controle da doença, até ela ajuda no controle da doença, né? Mas muitas pessoas com diabetes têm medo de fazer atividade física por conta dos riscos, né, de hipoglicemia e outras complicações decorrentes da atividade física, né? Então, a ideia é discutir um pouco a respeito dos benefícios, dos riscos e também dos ajustes dos medicamentos que são necessários para quem está fazendo atividade física, né? E isso seja para uma pessoa que só está querendo buscar melhorar a saúde dele, seja para um atleta de fato, que a gente vai discutir aqui, mas tem vários atletas de altíssimo nível, né, que são diabéticos, né? A primeira coisa que eu queria te perguntar, então, Diana, é assim, quais são os potenciais benefícios da atividade física para o diabético? Eu não estou falando para um atleta, mas para aquele diabético que está querendo preservar a saúde dele. São inúmeros, né? Mas considerando que o principal problema de quem tem diabetes é a hiperglicemia, o exercício físico, independente do tipo de exercício, ele leva a um melhor controle glicêmico, ou seja, ele leva a uma redução da glicemia média e também leva a uma redução da hemoglobina glicada. Então, a pessoa que tem diabetes e que faz atividade física, ela obviamente vai usar menos medicamentos para controlar a sua glicose. Então, ele faz parte do tratamento de rotina para qualquer indivíduo que tenha diabetes, independente do tipo de diabetes, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, se é um diabetes gestacional, ele faz parte do tratamento. E eu falo para os meus pacientes, quanto mais exercício você fizer, menos insulina e menos remédio eu vou precisar te dar. E aí eu acho que é importante a gente separar os dois principais tipos, que é o diabetes tipo 2, que acomete a grande maioria das pessoas, que é 95% dos casos, que é um diabetes que está associado ao estilo de vida sedentário, ganho de peso, história familiar, hipertensão, colesterol alto, e que a maioria dessas pessoas não estão usando insulina. Então, o risco da hipoglicemia, ele está muito associado ao tipo de medicamento que a pessoa usa para tratar o diabetes, né? Quanto que quem tem diabetes tipo 1 usa mais a insulina. Então, esse medo, né, que você comentou, ele está mais associado a quem toma insulina, que é a maior parte dos pacientes com diabetes tipo 1. Hoje, com os novos fármacos para diabetes tipo 2, a gente tem um número maior de pessoas que conseguem manter o controle sem insulina, né, só os medicamentos orais ou não injetáveis. Mas falando dos benefícios, não é só no controle glicêmico, ele ajuda a baixar a pressão arterial, ele ajuda a controlar o peso, porque é um processo importante na etapa do controle do diabetes, ele ajuda a controlar o colesterol, também é uma forma de você diminuir o triglicerídeos, diminuir a necessidade de doses altas de medicamentos, né, de estatinas, ele ajuda no sono, e que é muito importante para o controle glicêmico. Então, a pessoa que dorme mal à noite, que dorme pouco, também vai ter o pior controle glicêmico, vai ter mais fome. Ele melhora a ansiedade, a questão psicológica, que também está muito associada às pessoas que têm diabetes, né? Você ter... o exercício, ele promove um certo relaxamento, né? Uma forma de você tratar e controlar a ansiedade, que faz parte hoje da vida moderna, e quem sofre de uma doença crônica, isso ainda é mais forte, né? Fora outros benefícios cardiovasculares, né, que a gente poderia ficar aqui um dia falando dos benefícios, porque são inúmeros, e eu sou super entusiasta. Eu acho que a gente tem que acertar, de repente, no paciente, o tipo de exercício, o horário, que a gente quer que ele tenha prazer e benefícios da chuva e tal. Ótimo. Bom, você falou um pouco dos tipos de exercícios, né? Então, se a gente for pegar a recomendação da OMS para população em geral, não para diabéticos, recomenda-se pelo menos 150 minutos de atividade por semana, dividido na maior parte dos dias da semana, de atividades aeróbicas,
pelo menos 2 dias de atividades de treino resistido, ou treino de força, e o treino de equilíbrio também 2 vezes por semana. Óbvio que você pode combinar isso aí numa sessão de treino, né? Exato. Em relação ao diabético, existe algum exercício que é melhor ou todos eles vão ser importantes dentro como qualquer outra pessoa? As recomendações são as mesmas para o indivíduo que tem diabetes, e essa recomendação seria assim, um mínimo para estar começando. A gente recomenda que esse tempo, né, se estenda para 300 minutos por semana e 2 dias, uma atividade intensa, exercícios de força, porque são exercícios que se complementam, né? A gente precisa aumentar a força, a massa muscular, e a gente consegue isso mais com os exercícios resistidos, mas a gente também pensa na saúde cardiovascular e no controle glicêmico, porque o exercício aeróbico, ele, ainda mais de longa duração, ele promove uma queda da glicose, né? Principalmente durante o exercício. Pós-exercício sempre. E o exercício resistido, ele pode até promover um pico durante aquela atividade mais intensa, mas o pós também pode levar uma queda na glicemia. Mas considerando os outros benefícios que vão além da glicemia, essas recomendações se estendem aos indivíduos com diabetes. Eu acho que quem tem diabetes tem que ter um cuidado para ter isso até mais a sério, mais assíduo e, se possível, estender para 300 minutos. Ótimo, a gente vai discutir daqui a pouco essa questão das medicações, né? Mas acho que é importante estar frisando isso porque, por mais que você insista que seja o mínimo do mínimo isso daí, a gente sabe que grande parte, Está especialmente na diabetes individualizando. tipo 2, está abaixo disso, né? E que, obviamente, você não precisa Sim, chegar nisso de um dia para o outro, que é uma coisa que é gradativa, mas ter isso como objetivo acho que é importante, né? Uma exatamente. outra coisa que você comentou aqui, Diana, entre os benefícios da atividade física é o controle de vários fatores de risco cardiovasculares, né? Como colesterol, obesidade, hipertensão arterial, que são Pressão. condições mais comuns no paciente, especialmente no diabético do tipo 2, mas também no diabético tipo 1. E em alguns casos podem ou não estar presentes nesses pacientes, né? Agora, além disso, a própria diabetes é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares, né? Muda de alguma forma a recomendação de avaliação pré-participação para atividade física no paciente diabético? Então, nesse caso, por serem indivíduos de alto risco e até muito alto risco, dependendo da situação, é mandatório essa avaliação pré-participação. E a questão da avaliação não é só em relação ao risco cardiovascular, né? Porque a gente também tem outras questões que também podem gerar risco durante o exercício, que é a desautonomia diabética, que é o paciente que sofre de desautonomia, hipotensão, que é uma das neuropatias diabéticas. É muito importante, é um cuidado adicional, porque mudanças de temperatura, ele tem mais risco, né, de hipotermia, de hipertermia e desidratação pela própria hiperglicemia. Então, isso é um ponto importante para avaliar. Outra questão importante são os pés. Então, o paciente vai resolveu correr, mas tem uma neuropatia diabética periférica, né, sensitiva motora, e ele pode fazer um calo, uma úlcera plantar por conta de um tênis que ele nem sente a dor. Então, são cuidados, por exemplo, com os pés, com a neuropatia, que é muito importante nessa avaliação pré-competitiva ou pré-exercício. E se ele tiver alguma alteração, orientação específica em relação aos calçados e cuidados. Um outro ponto também que chama atenção é sobre a retinopatia, que é uma coisa também mais específica de quem sofre de diabetes. Então, imagina se o paciente já tem uma retinopatia proliferativa avançada, um exercício mais intenso, né, ou uma hiperglicemia durante o exercício intenso, ou, pode aumentar o risco de descolamento de retina, né, de edema de mácula, e pode ser causa até de cegueira. Então, essa avaliação de risco pré-competitiva, no contexto do paciente com diabetes, ele envolve não só o risco, né, de doença coronariana, de isquemia, até isquemia periférica, mas também a avaliação se o paciente já tem alguma alteração microvascular que com exercício você precisa ajustar. Não é proibitivo de forma alguma, mas ele precisa e requer de algumas orientações específicas, assim como também a doença renal crônica. Então, como as complicações do diabetes, elas, na sua grande maioria das vezes, elas são silenciosas e subdiagnosticadas, é muito importante esse cuidado nessa avaliação pré-competitiva, que eu acho que no caso do paciente com diabetes ela é até mais ampla e completa nesse sentido. Porque a gente quer que o exercício seja feito com segurança, né? Então, a orientação ela também precisa contemplar esses fatores.
Ótimo. Bom, é fundamental ter essa avaliação pré-participação, especialmente com, vamos dizer, para a maioria das pessoas, a gente recomenda uma avaliação cardiológica pré-participação com o médico do esporte. No caso do diabético, de fato, esse acompanhamento com o endocrinologista é fundamental. Alguém que Isso. entenda do esporte, né, justamente porque os esportes podem influenciar nessas condições. E aí, quando a gente fala em um risco aumentado, geralmente, ainda assim, o benefício da atividade física existe, mas aí talvez precise de alguns ajustes, né? Exato. E os ajustes não só durante assim, no tipo de exercício, mas também nos remédios, né? Porque a partir do momento que ele começa o exercício, a gente vai precisar ajustar os medicamentos para controlar o diabetes, né? Ótimo. Bom, em relação à neuropatia periférica que você comentou, a neuropatia sensitiva, né, acometendo especialmente membros inferiores, né? Basicamente, você diminui a sensibilidade, então isso favorece a ocorrência de úlceras e lesões de pele, que também são lesões que têm uma pior capacidade de cicatrização, né? O paciente que tem neuropatia periférica sensitiva, o que você orienta em relação à prescrição de exercício? Você falou um pouco do tênis, né, do calçado, Isso. mas não seria, existem esportes que talvez falem, olha, talvez esse esporte não seja bom para É. você, vamos para outro tipo de modalidade. Como é que você orienta especificamente esses pacientes com neuropatia periférica? Isso é super importante. A questão do tênis, ela é uma recomendação independente até se ela vai fazer exercício ou não, porque isso é um ponto que os pontos de pressão no pé são o estágio inicial para desenvolver a úlcera plantar, né, o pé diabético. Mas, por exemplo, corrida é uma atividade que aumenta muito o risco dele fazer lesão, porque nós que não temos diabético já fazemos, né? É tão comum as pessoas perderem a unha, né, machucar o dedo, sangrar depois, porque é muito trauma, né? Você tem um impacto muito grande, traumatiza ali por muito tempo e ele sem sensibilidade vai fazer, tem uma chance maior de se machucar. Então, o tênis, ele precisa, além de ser ajustado, né, o pé, ele precisa ser grande, precisa ser maior, confortável, e para quem tem neuropatia, um tênis especial, que aqui no Rio de Janeiro o pessoal faz na BBR, que ele é ajustado para quem tem esses pontos de pressão. Então, corrida é uma atividade que não é interessante para essas pessoas que sofrem de neuropatia. O melhor tipo de exercício para elas é o exercício que vai reabilitar e recrutar essas fibras neurais, que é o exercício que envolve coordenação, que envolve equilíbrio, né? O Pilates pode ser uma das formas, mas exercícios para os pés e para as pernas, a própria musculação. Então, o exercício resistido, que pode ser com elástico, pode ser com o próprio peso do corpo e com carga mesmo, mas tentando fazer aquelas atividades físicas de recrutamento neuromuscular, de desenvolvimento de força e coordenação para tentar minimizar esses danos e até recuperar parte desses neurônios aí que estão acometidos pelo diabetes, né? Mas não tem uma atividade que seja proibida, né? Você vai ter que individualizar o tipo de problema para aquela pessoa, para ela poder fazer o exercício com segurança. Ótimo. Bom, ainda dentro da neuropatia, uma outra forma de neuropatia é a neuropatia autonômica, que também acontece em alguns diabéticos, né? O que é essa neuropatia autonômica e o que se orienta em relação à atividade física nesses pacientes? Certo. A neuropatia diabética, ela pode acometer qualquer nervo do nosso corpo, né? O mais comum são os nervos periféricos, que dão alteração sensitiva e motora. Mas a neuropatia autonômica, ela seria a neuropatia, né? O dano dos nervos que são responsáveis pelo nosso sistema nervoso autônomo, que envolve o sistema simpático e parasimpático, que são sistemas que controlam a frequência cardíaca, a pressão arterial, a volemia. Então, são pessoas que a neuropatia autonômica pode dar taquicardia em alguns pacientes, bradicardia, arritmias, pode dar hipotensão postural ou com movimento, né, com algum tipo de postura. Então, a gente tem formas de avaliar, que é o tilt test, né? O cardiologista está muito próximo nessa identificação da neuropatia autonômica. E existem alguns pacientes, eles vão precisar de medicamentos para esse controle de pressão, frequência cardíaca ou arritmia, e algumas orientações importantes para esses pacientes, como, por exemplo, evitar a desidratação é muito importante. Uma pessoa que faz hiperglicemia, ela desidrata muito mais rápido, né? E, consequentemente, vai ter maior risco de fazer hipotensão. São pessoas mais suscetíveis
a descontrole da temperatura corporal. Então, podem ter mais chances de fazer hipertermia ou hipotermia. Então, você identificar as pessoas que têm neuropatia são importantes para você orientar e prevenir alterações importantes, né, no sistema nervoso autônomo, que algumas delas podem até ser fatais ou muito sintomáticas para o paciente. Ótimo. Bom, acho que já deu para entender um pouquinho dessa avaliação inicial e da prescrição de exercícios, né? Como é que você se baseia nisso e da importância, até porque muitas dessas complicações elas não são diagnosticadas, são assintomáticas e o paciente pode começar a fazer atividade física sem saber que tem, né? O passo seguinte seria a gente pensar na questão dos ajustes das medicações, mas para isso a gente precisa entender um pouquinho do gasto energético, né? Como é que é a resposta da glicemia em relação à atividade física. E quando a gente fala disso, a gente tem respostas diferentes no exercício aeróbico e no exercício de força, né? Como é que é isso? Olha, um conceito muito importante que a maioria das pessoas não sabem, né, ou não entendem, que elas acham que só a única coisa que faz aumentar a glicose é a alimentação. Ela acha que se ela ficar em jejum, vai baixar a glicemia. Isso não é verdade. A gente pode fazer hiperglicemia mesmo em jejum e mesmo durante o exercício. Então, na verdade, o grande ponto é que existem hormônios contrarreguladores da insulina. Então, a insulina é aquele hormônio que é secretado quando você come, ele vai colocar a glicose para dentro da célula. E os hormônios contrários à insulina é o glucagon, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que vão aumentar a produção de glicose pelo fígado. Então, nós produzimos glicose e podemos produzir muita glicose dependendo do estímulo. Então, o que acontece? Quando você está fazendo um exercício de alta intensidade, que seus níveis de adrenalina, de catecolaminas, esses contrarregulatórios estão muito altos, você pode ter uma produção muito aumentada de glicose a partir do glicogênio. Isso tanto acontece no fígado como no próprio músculo, que tem lá o seu estoque de glicogênio e libera a glicose. Então, isso acontece fisiologicamente, independente da pessoa ter ou não ter diabetes. Quanto maior a intensidade do exercício, obviamente os exercícios muito intensos, eles têm uma curta duração, uma duração menor, você pode fazer um pico de glicemia. E aí, nesse sentido, seriam os exercícios de força, os exercícios muito rápidos, levantamento de peso, né? Aquele exercício de contração rápida e curta, podem promover um pico de glicose. Só que, logo em seguida, você tem a queda, porque a pessoa faz o descanso, o repouso, e você tem a queda. Então, durante a atividade física, você pode ter um pico, principalmente se for exercício intenso, e até mesmo nos exercícios que alternam períodos de maior intensidade ou menor. Por exemplo, futebol. Então, a pessoa tem os arranques, tem os ataques, tem as corridas, depois ele para. Então, nesses picos, assim como vôlei, basquete, você pode ter um aumento da glicemia. Ao passo que o exercício de mais baixa intensidade e que você consegue fazer por um período mais longo, isso envolve geralmente os exercícios de endurance, como natação, corrida, caminhada, bicicleta. Não estou falando que esse exercício você pode fazer picos também, você pode dar tiros, você pode fazer um sprint, mas de modo geral, esse exercício você faz de uma forma mais constante. Então, você pode ter a queda da glicemia nesse horário. E você, nesse momento. E você pode alternar, por exemplo, você está fazendo um treino de corrida, você está lá fazendo uma corrida moderada, de repente você faz um sprint de 30 segundos, depois diminui. Então, nesses sprints, você tem os picos, depois você tem as quedas. Então, como que a gente pode utilizar essa informação para o controle glicêmico? Por exemplo, tem paciente que vai começar a fazer exercício, está com a glicose, sei lá, de 120, vai correr. Aí ele começa a correr, tá aquele ritmo moderado, de repente ele começa a ver que a glicose está caindo, está se sentindo mal, está meio tonto, caramba, eu não tenho nada aqui para comer. Qual é a estratégia? Faz o sprint, dá um ataque que essa glicemia vai dar uma subida e depois você vai conseguir gerenciar. Então, isso é uma estratégia que você pode fazer para o paciente. Por exemplo, que tem tendência à hipoglicemia no exercício. Ao invés de ele começar com o exercício aeróbico, começa com o exercício resistido, depois vai para o exercício aeróbico. Então, de modo geral, os exercícios todos levam ao melhor controle e uma queda na glicemia ao longo do dia, no pós, na recuperação. Mas durante a atividade física,
Os exercícios intensos promovem o pico da glicose, assim como você tem o pico da pressão e da frequência cardíaca, e os exercícios aeróbicos ou moderados ou exercícios de endurance levam a uma queda da glicemia. Legal. Então, essa questão está mais ligada à intensidade do que ao tipo de exercício, né? Vamos dizer, por exemplo, Porque você... você pode pegar uma pessoa na academia que é um iniciante, que está fazendo ali 3, 4 séries de 20 repetições, uma intensidade relativamente baixa, ou você pode pegar uma pessoa já experiente que está fazendo séries com 5 levantamentos com carga próxima da carga máxima, quer dizer, você vai ter uma resposta bastante variável, às vezes no mesmo tipo de exercício, né? Sim, sim. Tá. Bom, uma vez que você faz aí a previsão, né, de gasto energético, você vai considerar o ajuste tanto da alimentação como das medicações, né? E aí, primeiramente, no caso do diabético do tipo 2, que faz uso dos hipoglicemiantes orais, né? Esses hipoglicemiantes orais, eles aumentam o risco para hipoglicemia? Como é que é feito o ajuste dessas medicações para quem faz atividade física? Então, o único hipoglicemiante mesmo oral que a gente tem hoje são as sulfonilureias, né? Essa classe das sulfonilureias. E elas, sim, podem levar a maior risco de hipoglicemia. Os outros antidiabéticos orais, eles não são hipoglicemiantes, porque eles não aumentam a secreção de insulina. Então, são medicamentos que controlam outras vias, como, por exemplo, reduz a produção hepática de glicose, atua na resistência insulínica. Você tem os inibidores do DPP-4, que vão aumentar o tempo de circulação do GLP-1. Você tem os inibidores de SGLT2, que aumentam a perda de glicose pela urina. Então, exceto a sulfonilureia e a insulina, os outros medicamentos, eles são seguros, ou seja, eles promovem um baixo risco de hipoglicemia. E muitos deles usados até em pessoas sem diabetes, como, por exemplo, a metformina é usada muito em pessoas que não têm diabetes. Os análogos de GLP-1 também, o Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus, são usados em pessoas que não têm diabetes com objetivo de perda de peso. Então, a hipoglicemia vai depender muito do tipo de medicamento, tá? Agora, para quem usa a insulina, é muito importante a estratégia de redução de dose. E aqui já adiantando, se você vai fazer um exercício, vai começar o exercício, estava parado, a gente sugere uma redução de pelo menos 20% da dose total de insulina ao dia. Agora, se esse exercício é intenso e vai passar de 1 hora, a gente reduz de 50% até 75% da dose de insulina. Então, assim, uma pessoa que está parada, dificilmente ela vai ter condicionamento para começar um exercício de muito alta intensidade. Então, isso depende também da condição física do indivíduo. Às vezes a pessoa ela tinha um certo condicionamento, parou por algum motivo, teve um quadro infeccioso, internação, isso aumentou a insulina e depois se reduz. Mas essa redução ela é muito importante. Agora, um ponto que é fundamental também nessa estratégia é ter um horário, uma rotina de treino e uma certa assiduidade, porque aquele indivíduo que faz exercício 1 vez, 2 vezes na semana, às vezes não dá para você reduzir os medicamentos todos os dias. Então, por isso que a gente sempre orienta que para quem toma insulina, por exemplo, a pessoa tenha um padrão, todo dia faça mais ou menos no mesmo horário, uma quantidade mais ou menos parecida para você estabelecer uma dose fixa. Porque senão a gente vai ter que fazer cada dia uma dose diferente. E o paciente vai precisar ser educado nisso, porque a gente vai precisar de ficar mexendo o tempo todo, assim como mexe na dieta, né? Mas em relação aos medicamentos orais, de modo geral, o que vai determinar se você vai diminuir ou tirar é a glicemia. Se a glicemia está muito bem controlada e vai começar a atividade física para a saúde ou para perda de peso, você pode reduzir ou tirar alguma medicação. Agora, se ele está com a glicose descontrolada, mas está começando um remédio, como o exercício, como uma estratégia de ajudar, aí talvez você não precise mexer nos medicamentos, que vai depender do controle glicêmico também. Ótimo, mas quer dizer, de alguma forma, esses medicamentos, a não ser a sulfonilureia e a insulina, elas não Elas vão têm baixo trazer risco. baixo risco de hipoglicemia. Claro, você tem que controlar a doença, mas o exercício físico não vai aumentar o risco dessas complicações. Isso, né? Isso. Ótimo. E muitas delas são glicose dependentes. Por exemplo, o GLP-1, ele só tem efeito na glicose quando ela sobe. O inibidor de SGLT2 também. Então, essas duas classes mais recentes, né,
que a gente indica até mais para doença cardiovascular associada ao diabetes, elas são medicamentos inteligentes, ou seja, elas só baixam a glicose quando a glicose sobe. Então, isso é muito bom, traz uma segurança também no seu manejo nas pessoas que estão fazendo atividade física. Ótimo. Bom, especialmente no caso agora do diabético tipo 1, que precisa fazer o uso de insulina, quando você calcular essas mudanças na insulina num esporte de rotina, então, por exemplo, natação, corrida, uma vez que o atleta já conhece o funcionamento do corpo dele, que já tem uma rotina de atividade, isso tende a ser um pouco mais fácil fazer esse ajuste. Obviamente que aí eu seguir aquilo que você recomendou, que é fazer exercício num horário sempre, buscando repetir o horário, tudo isso que você sabe como é que o corpo responde. Fica mais fácil, né, para tudo isso. Agora, e no caso de esportes mais táticos, como o futebol, onde o gasto energético ele pode variar muito, né? De acordo com vários aspectos, até técnicos, táticos do jogo, ou até mesmo com o estado de fadiga, ou com o clima do dia, se é um esporte feito ao ar livre. Como é que o atleta pode levar tudo isso em consideração para ajustar a insulina dele? O atleta de alto rendimento, né, como ele busca performance em todos os aspectos. A performance para ele estar dentro do campo envolve ele ter uma performance na melhor dieta possível, no melhor sono possível, na melhor alimentação, tudo tem que estar super ajustado, inclusive a glicemia. Então, não tem nenhuma saída que não seja monitorização contínua da glicose e você fazer a sua ação, né, de dar carboidrato, glicose ou insulina, ela tem que ser alinhada com a glicemia. Então, são pacientes que, assim, se você quiser ter um controle fino, bomba de insulina vai ser a melhor estratégia. E que na bomba de insulina é recomendado que ele tenha um sensor contínuo de glicose. A maior parte das bombas modernas, elas envolvem um sensor contínuo de glicose. E muitas dessas bombas você consegue programar para manter uma glicemia numa certa faixa, e à medida que você passa a informação da glicose, ele aumenta ou diminui o bolus, né, a liberação de insulina. Então, atletas de alto rendimento, para ter o melhor controle, o ideal é o uso de bomba de insulina. Agora, é lógico, um jogador de futebol que está em campo sempre tem o risco de bater a bola na bomba, né? Quebrar ou cair, isso tem que ser considerado aí nesse risco. Mas você pode também, durante a atividade física, desligar ou tirar a bomba, desde que você monitore de perto. Então, por exemplo, ele vai fazer 30, 40 minutos ali, depois vai ter uma pausa, um intervalo, aí você, nesse intervalo, você vai verificar, vai ver se você vai precisar fazer um ataque de insulina ou um ajuste. Então, não é que é obrigatória a bomba, ela facilita, mas uma coisa não vai ter como fugir, a monitorização de perto da glicose, e muitas vezes você fazer durante o jogo, né, como você tem várias pausas e tal, uma partida, por exemplo, de tênis, futebol, de vôlei, nessas pausas, medir a glicemia, hidratar bem. Muitas vezes você vai ter que fazer um extra de carboidrato ou de insulina também. Ótimo. Bom, em relação à bomba de insulina, já que entramos nesse assunto, a bomba de insulina, às vezes as pessoas entendem como sendo uma coisa que você não precisa mais se preocupar, né? Liga ali, a bomba resolve o problema, né? Mas, no fundo, a gente sabe que a bomba, ela precisa ser... ela precisa de alguém que esteja controlando manuseando e não dá tudo e isso, continuar medindo, né, várias vezes, exatamente. Isso. E durante o jogo, isso, de fato, pode ser um problema. Em certas atividades, você citou no caso do futebol, onde o risco de trauma é grande. O vôlei, o tênis também tem um risco de trauma, né, com bola. Sim. A primeira coisa que eu ia te perguntar é se você tem conhecimento de regras do esporte, no sentido de falar, olha, é permitido, não é permitido o uso de bomba durante uma partida, por exemplo, de futebol. Porque, teoricamente, aquilo pode levar até a atleta se machucar, né? Não é assim, existe, nas bombas tem uma programação que é modo exercício. Quando você programa o modo exercício, durante a atividade física, ele vai reduzir drasticamente a velocidade de infusão e, dependendo do exercício, você pode até desligar por um período ou deve desligar, como é o caso, por exemplo, da natação. A gente não tem ainda bomba hoje que pode ser usada na água. Então, o paciente, durante a competição, ele não vai estar podendo usar a bomba, porque vai estragar a bomba. Então, ele vai ter que, no dia da prova, se ele for um usuário,
ele tirar ou trocar a bomba para injeção subcutânea, tá? Então, isso vai depender da modalidade do esporte. Mas é previsto que você possa desligar a bomba, tirar por um período, mas você tem que ter alguém ali gerenciando, pelo menos a cada 30 minutos, para ver se você precisa dar um bônus, tá? E para a pessoa que usa, que não é atleta competitivo, ele vai cair no mar, vai nadar, vai para a piscina, pode desligar a bomba, tirar e depois colocar. Porque na infusão contínua você tem uma reserva no subcutâneo de insulina que é liberada durante esse período. Então, fora que o músculo consome a glicose, então isso acaba compensando. Bom, em relação a doping, a competição, o que acontece é o seguinte: insulina é um hormônio anabolizante. Então, insulina está na lista das substâncias proibidas pela UADA como substância que pode ser considerada doping. Então, todo indivíduo portador de diabetes que faz uso de insulina e que precisa de insulina para o seu controle glicêmico precisa ter aquela ALT preenchida pelo seu médico, com todos os documentos, relatórios, dizendo: olha, eu preciso de insulina para viver. Então, ele vai ser permitido o seu uso desde que ele tenha a ALT preenchida pelo seu médico e a liberação e o reconhecimento que, sim, tem diabetes, pode usar. A partir desse momento, ele pode usar o dispositivo que for necessário para o bom controle dele. Então, não existe uma regra no sentido de proibir a bomba e só poder usar a insulina subcutânea. Então, isso vai depender do tipo de esporte, porque você pode tirar a bomba durante um período e desligar, desde que você esteja acompanhando ali de perto o técnico, entende? Então, a bomba não é proibida. A insulina, se você não tiver autorização, ela vai ser proibida para qualquer pessoa. Porque a gente sabe que tem pessoas que fazem uso sem indicação, né? Como um efeito anabolizante. A gente sabe dessa loucura, existe, mas é importante alertar as pessoas em relação a isso. Ótimo, isso aí eu vou chegar daqui a pouco, era uma pergunta que eu tenho ainda para fazer para você. Mas Tá. só para manter nessa questão do ajuste ainda da insulina, assim, com a ideia de funcionamento do corpo, vamos dizer, dentro do que é previsto, né? Eu vou pegar um exemplo prático agora. A gente acabou de ter aí no Rio de Janeiro a principal competição de tênis do país. Um dos tenistas que estavam ali, o tenista número 2 do mundo, que é o Zverev, que é um atleta diabético do tipo 1, né? E ele vai entrar para um jogo, por exemplo, num Grand Slam, onde ele pode ter um jogo que se resolve em 3 sets, ele pode resolver em 5 sets com o dobro do tempo, né? Ele não tem tanto tempo ali no meio do jogo para ficar preocupado com isso. Como é que você vai fazer um planejamento para uma situação como essa, onde você pode ter um jogo que pode durar um tempo ou o dobro do tempo dele? Ele vai acabar ficando com uma glicemia um pouco mais elevada, até porque é um esporte que tem vários momentos de muita explosão. Isso vai fazer subir a glicose, né? Agora, o maior perigo ali para ele naquele momento é se ele tiver uma hipo. Então, se ele não faz uso da bomba, ele não pode usar a bomba porque pode bater uma bola ali, quebrar e tudo, você tem que trabalhar com mais segurança no sentido assim, esse jogo pode demorar mais tempo. E nesse caso, você vai usar uma dose um pouquinho menor de insulina, porque existe o risco de durar mais tempo. Se você tiver a oportunidade de interromper o jogo no meio, tipo, vai uma pausa porque alguém pediu ou não, você pode, nesse momento aí, medir, verificar, ver se você precisa de fazer um bolos extra de insulina. Mas, de modo geral, a gente considera um tempo máximo de jogo para minimizar ao máximo o risco dele fazer uma hipoglicemia em campo. Tá, bom, e aí, às vezes, tem que ter paciência e entender que vai estar um pouquinho... Vai. Aí é aquela velha E esses história... atletas, assim, sobe muito durante o jogo. Assim. Eu tive a oportunidade de usar o Libre, que é aquele sensor contínuo, em algumas competições que eu fiz, né? Então, eu sou tricampeã brasileira de contrarrelógio, eu não tenho diabetes, e nas minhas provas, no meu campeonato brasileiro de contrarrelógio, que foi em Palmas, eu estava com o Libre, e durante a minha prova, a minha glicemia passou de 200. Então, eu larguei com ela 110, é uma prova de força máxima, é uma prova que durou aí 18 minutos, a minha glicemia subiu muito rápido, fiquei a prova com 200, depois eu tive uma queda abrupta, normal, né? Tomei uma água de coco, depois fazer uma hipo. Então, para mostrar que exercícios de muita alta intensidade, quem conhece contrarrelógio sabe que é uma prova que você começa no seu máximo e termina no seu máximo,
você vai ter pico. Isso para uma pessoa que não tem diabetes. Quem tem diabetes, eu vejo meus pacientes que fazem competição, que são atletas, passa de 350 a 400, mas naquele momento ali é fisiológico, porque você tem os contrarreguladores em máxima intensidade. E aquilo ali vai se resolver quando diminuir o exercício. O que eu quero dizer com isso? Que uma hiperglicemia numa competição é um processo fisiológico que vai acontecer nas pessoas que têm e não têm diabetes. Quem tem diabetes, isso fica mais intenso, justamente porque ele tem um defeito aí no controle de glicemia. Mas se a gente começar a colocar o livre nos atletas de alto rendimento, né, quem faz competição, vai ver que vai subir. Igual a pressão e a frequência cardíaca. Nossa pressão sobe. Nossa frequência vai a 170, 180. Então, a glicose é a mesma coisa. Bom, e pegando esse exemplo, que é um atleta profissional que treina todo dia, ou seja, que vai ter essa situação diariamente, esses picos acima do que seria o fisiológico para outras pessoas, pensando a médio prazo, isso é prejudicial para ele ou não? Esses picos durante o esforço, isso daí não vai trazer nenhum problema. Olha, essa é uma ótima pergunta, porque a gente sabe que a curva do exercício é um J, né? E quem sofre de diabetes, isso pode ser mais intenso. Então, exercício muito intenso estressa o corpo, né? E a hiperglicemia, ela é um estresse. Então, se a pessoa tem um defeito na insulina que controla a glicemia, tem essa falha, e vai se submeter todos os dias a exercício de muito alta intensidade, vai ficar várias horas do dia com a glicose alta, isso certamente vai ter um preço no futuro. É lógico que a gente não vai usar o diabetes para proibir as pessoas de fazerem esportes competitivos. Isso acabou, isso é coisa do passado. O que a gente faz é usar da tecnologia a nosso favor, do nosso conhecimento, e tentar buscar o controle excelente máximo. Agora, isso significa que o atleta que tem diabetes tipo 1 vai precisar monitorar a glicemia durante o exercício. Isso é fato. E muitas vezes ele vai precisar fazer insulina durante o exercício. Assim como a gente come durante o exercício, ele também precisa comer, obviamente, mas muitas vezes ele vai precisar fazer um bolo de insulina. Então, na verdade, esse risco ele está hoje muito mais dependente do controle que esse paciente consegue fazer e atingir com o tipo de exercício que ele tem. Então, assim, eu acho que são atletas que precisam ter um acompanhamento multidisciplinar muito perto, pessoas que têm conhecimento específico sobre a condição. Então, assim, diabetes tipo 1 é mais difícil de manusear do que o tipo 2, disparado, né? São muitas variáveis, então requer uma expertise aí no controle glicêmico de quem tem diabetes tipo 1. Ótimo. Bom, acho que aqui a gente está falando um pouco também no altíssimo rendimento, né, de atletas acho que é importante mostrar que existem esses atletas, né, ou seja, são Sim. pessoas que estão entre os melhores do mundo e que têm diabetes, ou seja, a doença de fato não é um impeditivo para isso, ou pelo menos isoladamente não é um impeditivo para isso, mas obviamente que para a maioria das pessoas que não tem, que está pensando mais na saúde, fazer uma atividade em nível moderado, atividades que sejam de forma mais contínua, mais previsíveis, tende a ser mais fácil fazer esse controle, né? E Exato, para quem verdade. quer atingir um rendimento nesse nível, a ideia é que sempre vai aumentando isso de forma gradativa e com isso vai aprender como manusear e criar estratégias próprias junto com o endocrinologista de como tentar estabilizar da melhor forma possível aí a diabetes, né? Resumiu bem, exatamente. Vamos lá. Ainda pensando no alto rendimento, eu queria só pegar mais um outro exemplo para ver se você me sugere algo, porque eu acho que é um exemplo que pode servir para outras pessoas também, né? Que é o caso de um jogador da seleção espanhola de futebol, que é o Nath Fernandes, né? Que é também um diabético do tipo 1, ou seja, um atleta da seleção espanhola de futebol, atleta de mais alto nível do esporte mundial, né? E, eventualmente, é uma característica do futebol que ele pode, por exemplo, estar num banco de reservas, né? Sem fazer nenhuma atividade física, e na hora que o treinador falar, pode ser qualquer momento, não tem um momento do jogo, mas ele tem que estar pronto para a qualquer momento levantar e entrar para uma atividade física que pode durar 15 minutos ou pode durar 60 minutos, 70 minutos, né?
certo? Que tipo de planejamento uma pessoa pode fazer para isso? Ou seja, é o jogador de futebol, né? Que pode estar entrando Sim. no jogo, pode não estar, pode começar, pode parar no meio, ou pode, ao contrário, ele pode estar entrando no jogo para jogar 90 minutos e depois de 10 minutos ele tem que sair, né? É. Não, vai ser parecido com outro atleta que tem diabetes tipo 1 de qualquer forma. Então, ele está ali no banco, está ansioso, a partida correndo. Certamente a glicemia ali, a frequência cardíaca está um pouco mais alta, porque ele está ali naquela ansiedade, né? Pode entrar, é o time dele. Então, ele precisa ter do lado dele gel, carboidrato, o que for para ele poder tratar uma hipoglicemia ou fazer um extra antes de entrar no campo. E o sensor de glicose, ele vai estar com o sensor no braço e ele vai só escanear. Então, o que ele vai fazer? Ele vai medir a glicemia, o técnico chamou, vai substituir, ele vai medir a glicemia na hora, como qualquer pessoa que vai começar a atividade física. Se ela tiver abaixo de 150, e sabemos que ele vai fazer um exercício de muita alta intensidade, ou vai ter momentos, vai correr muito, pode ficar 60 minutos no campo, a sugestão faz o carboidrato ali na hora, 20, 25 gramas, 30, já é o suficiente. Se tiver abaixo de 100, ele precisa fazer 60 gramas de carboidrato para entrar no campo com muita segurança, porque como ele vai correr bastante, pode ser que caia. Agora, se tiver acima de 250, ele vai precisar hidratar e fazer um bolo de insulina, porque aí já começam os riscos relacionados à hiperglicemia. Então, na verdade, a estratégia que ele vai fazer naquele momento vai depender de como ele está naquele momento. E o que ele precisa de ver a glicose. Então, ele deve estar com sensor, vai ter que medir, e antes de entrar em campo, ele vai ter, o que ele vai fazer vai depender da glicemia dele. Que é a mesma recomendação para qualquer pessoa, assim, que tem diabetes. Tá, e bom, aí talvez ele tenha que fazer isso de uma forma mais acelerada, porque ele não vai ter muito tempo para fazer essas decisões, né? Mas qualquer pessoa que vai fazer uma atividade física em qualquer nível, acho que um preceito básico é medir a glicemia antes de iniciar a atividade física, né? Então, isso, e lembrar assim que os sensores de glicose hoje, eles medem fração de segundo, é só aproximar o celular do braço e ele mede a glicemia. Então, você não precisa furar o dedo mais, entendeu? Isso é um recurso que os atletas usam com frequência. Bom, e vamos lá. Então, logo antes de entrar para a atividade física, você foi lá e viu que está com uma hipoglicemia ou está com uma normoglicemia, mais ali no limite inferior, mas está assintomático. Glicose para dentro. Glicose para dentro. Em nenhum momento, uma crise de hipoglicemia sintomática você tratou. Você pode ir para fazer atividade física na sequência ou não? Se ele teve uma hipo e estava sintomático... Você tratou, resolveu, Se ele estiver bem, pode. O que geralmente acontece é que depois de uma hipoglicemia, tem uma hiper, né? Porque geralmente a pessoa come muito mais do que precisa, tem um aumento dos contrarregulatórios, mas não é uma contraindicação, principalmente se ele identificou logo e tratou. Se ele estiver se sentindo bem, sim, ele pode entrar em campo. Tá bom, idealmente você deve estar com a glicemia controlada, ali entre 120 e 180, né? Se você tiver com uma hiperglicemia, né, antes de entrar em campo, você pode fazer a insulina ou talvez não, porque você vai ter um gasto, você está estimando que você vai ter um gasto maior, talvez você não vai fazer um consumo de carboidrato. Dependendo do exercício, talvez não precise, certo? Tá. Exato. E existe alguma preocupação com corpos cetônicos num paciente assintomático? Perfeito, sim. E por isso que eu falei de 250. Acima de 250, a recomendação é dosar cetonemia, ou que você tem no próprio medidor de glicose, você também tem uma fita para dosar cetona. Se estiver presente, você não deve entrar em campo. Você tem que hidratar, fazer insulina, esperar negativar para jogar. Porque se você tiver uma cetoacidose leve aí, você pode agravar durante o exercício, você vai desidratar mais, você vai piorar. O futebol vai aumentar a sua glicose, você está nervoso, seu time está perdendo, enfim, 300 motivos, né, para aumentar a glicose ali, fora os picos de exercício. Então, se ele tiver com 250, o ideal é dosar, além de fazer insulina, hidratar, mas dosar cetonemia, e se tiver positiva, não entrar. Só deve entrar em campo, começar a atividade física com cetona negativa. Ótimo. E se você não tiver como ter esse tipo de aferição, você talvez seja mais conservador, diminui a glicemia e depois vai para a atividade, né? Isso. Ótimo. E para finalizar, então, Diana,
só falar agora da questão do efeito anabolizante da insulina e das questões de como que isso vai interferir na atleta com diabetes, né? Então, você já citou a respeito da necessidade de fazer uma autorização para uso terapêutico. Então, para quem não conhece, quer dizer, isso é um documento que tem uma série de critérios que precisa ser preenchidos, onde você manda para uma comissão que vai fazer essa análise todos os exames, as informações de tratamento, tudo isso daí, e aí você vai receber uma autorização para usar a insulina dentro de doses que são consideradas terapêuticas, obviamente, né? Ou seja, para Exato. tentar trazer aquela pessoa para um nível de competição justa com outros atletas, né? Normoglicemia, Exato, exato. Agora, esse efeito, como você disse, a insulina ela pode ser usada por atletas de forma mal intencionada, ou seja, não diabéticos, que querem buscar um efeito anabólico dela, ou seja, um efeito de ajudar na construção de musculatura. O que eu queria saber de você? Quer dizer, como é que a insulina ajuda a ter esse efeito anabólico, ou seja, construir massa muscular? E se o atleta diabético, que ele tem uma AOT, ou seja, ele tem uma autorização de uso terapêutico, quando ele faz ele vai ter que manipular isso, obviamente, para poder ter o benefício dentro do que ele precisa, né? Ele pode ter algum benefício no sentido de até uma vantagem competitiva por conta da insulina? Não, não vejo nenhuma chance de vantagem, que quem faz uso, quem é tipo 1, ele não produz nada de insulina e ele precisa disso para viver. E se ele começar a usar muita insulina para tentar esse efeito anabólico, né, ele vai correr o risco de hipoglicemias muito severas, né? E aí ele vai acabar comendo muito para tratar essas hipos, vai fazer várias hiper, então ele vai ficar naquele esquema de montanha-russa, né? Sobe e desce, o que é muito sério para a saúde dele, risco de complicação, e ele não vai conseguir tanto efeito anabólico assim, porque o descontrole nessas hiperglicemias também acabam levando ao catabolismo. Eu não vejo nenhuma vantagem, sabe? O que a gente observa na prática clínica é que as pessoas que usam mais insulina porque comem mais ou porque têm um controle mais rigoroso, né, uma glicada mais normal possível, podem ganhar peso com o tempo, mas ganham peso de modo geral. Tá? Eu não vejo nenhuma vantagem competitiva nos pacientes que tomam insulina e têm diabetes, porque o que vai nortear essa insulina é o nível de glicemia deles. E eles sofrem muito com a dificuldade que é esse controle, a labilidade é muito grande, principalmente em épocas competitivas, porque você tem o estresse da competição, às vezes você não está dormindo direito, às vezes são treinos muito intensos, o atleta às vezes está muito cansado, não vejo vantagem. E para quem está usando com fins de anabolismo, né, muscular, para explicar um pouco isso, assim, é extremamente perigoso, tá? Porque ela leva à hipoglicemia. São pessoas que estão usando sem uma orientação de um especialista, porque é o uso do mercado negro, não é um endocrinologista que é experiente em diabetes que está recomendando e que vai ensinar esse manuseio. Então, você veja, pessoas usando insulinas que têm meias-vidas farmacocinéticas de diversos tipos. Então, é extremamente perigoso. Mas o conceito que faz essas pessoas buscarem isso é que a insulina, ela faz entrar a glicose para dentro da célula, mas ela também tem uma ação de estimular a síntese proteica. Ou seja, a insulina aumenta e estimula a síntese proteica e o crescimento celular. Então, por isso que se recomenda, olha, você quer ganhar massa muscular, né, você tem que usar a creatina, whey protein, com algum carboidrato para melhorar o aproveitamento no músculo. Por quê? Porque a insulina promove a entrada de nutrientes da célula, de glicose principalmente, mas isso acaba também estimulando a entrada de proteína e a síntese proteica, a síntese muscular. Então, esse é o mecanismo pelo qual muitas pessoas usam, mas ela não estimula só a síntese proteica, ela também estimula a síntese de células adiposas, de outras células. Então, existe o risco de você ganhar peso no geral, não só de músculo, com o uso de insulina, tá? Só para ficar claro. Ótimo. Acho que é isso daí, a discussão. Acho que se fosse pegar um pouco, talvez essa discussão assuste um pouco, né? Quem tem diabetes, e acho que não é esse o Acho que objetivo, né?
Porque, de fato, é Não, uma acho que a ideia é doença mostrar que dá para que... tratar, dá para controlar e que você vai Exato, precisar de mas que aprender, obviamente que né? essa dificuldade de controle ela vai ser muito maior para aqueles atletas que precisam de, ou seja, que talvez tenham um gasto energético Performance. muito alto, que precisa de performance, que precisa de controle, que agora, obviamente que um treino mais controlado, num ambiente mais controlado, tudo isso tem um desafio, mas que é um desafio que é é muito menor. Vamos dizer, esses atletas profissionais que a gente discutiu, eles vão ter que entender muito da doença deles, porque eles não vão ter um endocrinologista ali na beira para falar que ele vai fazer, né? Sim. Uma, Eu acho que tratar diabetes tipo 1 é muito isso. Você precisa educar muito o indivíduo portador de diabetes. São consultas muito demoradas, são vários. É o tempo todo você ensinando para que o paciente tenha uma certa autonomia. Então, você vai ensinar ele a fazer a contagem de carboidrato, a fazer as correções, a fazer esses bolos ou reduções das doses antes ou depois do exercício. Então, com o tempo, a gente vai ensinando e ele vai ganhando autonomia e vai aprendendo a lidar com essas situações, né? e o próprio corpo responde de forma diferente, né? Então, quer dizer, Sim, é entender como cada corpo responde para poder fazer os ajustes aí, ou seja, evitar também grandes mudanças de estilo de vida, né? Vamos mudando aos poucos para poder chegar num resultado final depois, né? claro. Muito bom. Diana, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Acho que deu para entender de linhas gerais como é que funciona esse manejo, mostrar que é possível, né, esse treinamento e controle com isso, os benefícios. Acho que para mim ficou bem claro aí. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Ah, maravilha. Para mim é um prazer. Estou à disposição que eu puder ajudar. E, e estamos aí. Para o que a gente precisar, podem contar comigo. Para mim é uma honra. Obrigado mais uma vez.